Vamos lá, então. O presidente Lula disse hoje que está confiante no acordo com os Estados Unidos em poucos dias. Segundo ele, Trump se comprometeu a fazer um acordo de qualidade com o nosso país. Falou ainda que os dois países estão dispostos a negociar. Lula disse ainda que perdeu quem duvidou da capacidade do governo em manter uma boa relação com os Estados Unidos. E tá aí a foto, Reinaldo. Olha só a largura do sorriso do Trump, né? E o presidente Lula também, à vontade, ali os dois sorrindo. E aí, o que você achou disso tudo? À vontade, mas circunspecto, o que faz muito bem, né? Não tem que ficar assim, né? Tá à vontade, tá tranquilo. Aliás, na parte aberta da conversa, que contou com as entrevistas da imprensa, o Lula sempre muito relaxado, muito tranquilo, né? Bom, o encontro foi o melhor possível. Já se percebeu por aquilo que pudemos ver, né, da conversa dos dois, pela reação depois, o que a Casa Branca publicou no perfil oficial do Trump, o próprio Lula, hoje ainda, e depois o Trump voltou a dar os parabéns para o Lula pelo seu aniversário, né, ele estava no avião, o vídeo está circulando por aí, nós vamos ver detalhes de tudo isso. Olha, vamos lá. Eu vi hoje, nós vamos chegar lá, nós vamos ver esse vídeo ainda, né? Então, assim, Trump parabeniza Lula e tal, diz que a conversa foi muito boa, mas não garante acordo. Claro que não. Não se fez ainda a primeira reunião. O mais não garante acordo, como é que ele vai garantir acordo se não se fez a reunião ainda? A reunião técnica. As equipes vão se encontrar. Nem o Lula garantiu acordo, não tem acordo garantido nenhum. Então, primeira coisa, não tem acordo garantido, nem teria como ter. Essa é uma não notícia. Não existe essa notícia. Notícia é algo que acontece ou que não acontece. Isso não aconteceu porque não teria como ter acontecido. Como dizer, não tem girafa na Avenida Paulista. Claro que não tem girafa na Avenida Paulista. De fato não tem, é verdade que não tem. Mas essa verdade tem alguma importância? Não tem nenhuma importância porque não tem como ter. Então não teria como ter acordo. Não teria como garantir acordo. Nem o Trump garante, nem o Lula garante. O que é que se garantiu? Se garantiu a existência da conversa. De uma conversa que estava interditada. E que foi, sem dúvida nenhuma, considerando que a conversa estava interditada, a melhor possível. Não tinha como ser melhor. Já ali, na conversa, na parte aberta da conversa com os jornalistas, deu para perceber isso, que o Trump realmente está interessado em fazer um acordo com o Brasil. O Brasil está interessado em fazer um acordo com os Estados Unidos. E aí nós precisamos pensar como é que o Lula se comportou, como é que o governo se comportou nessa trajetória, desde a imposição do tarifaço. E o comportamento foi impecável. O Brasil não cometeu erros até agora. Essa que é a verdade. Nem o presidente Lula, nem o Itamaraty, nem ninguém. Porque, por exemplo, uma reação burra, irracional, e a gente chegou a tratar disso aqui, teria sido, tá bom, 50 para lá, 50 para cá. Você fala, o Lula tem o instrumento da retaliação na mão, foi aprovado pelo Congresso, é importante tê-lo. Teve, mas não usou. No que fez bem. Preste atenção, veja só, que há uma certa má vontade com o governo. O Brasil, no período agora da vigência do tarifaço, as exportações brasileiras no total aumentaram. O Brasil teve um aumento de exportação em agosto em relação a agosto do ano passado, em setembro em relação a setembro do ano passado. Embora as exportações para os Estados Unidos tenham caído em agosto, acho 18%, em setembro 20%. Então, o que aconteceu nesse período?
o Brasil procura outros mercados. Certamente, os Estados Unidos estavam algo mal informados sobre a complexidade da economia brasileira. Nós não somos um grande potentado, Brasil grande e tal, mas efetivamente somos uma das 10 maiores economias do mundo, com foco muito importante em commodities, commodities agrícolas, e é mais fácil abrir mercado nessa área do que abrir mercado, por exemplo, para manufaturados, para a da indústria, ou de alguns serviços ultra especializados, isso é mais difícil. Abrir mercado para commodities agrícolas é mais fácil. O Brasil fez isso. O Ministério da Agricultura foi muito diligente nisso. Então, o Brasil não teve o desastre econômico, que inclusive a direita aqui dentro apostava que ia acontecer. Então, vem o tarifaço, o país quebra as pernas, a economia entra em parafuso, o Lula vai para ladeira abaixo, a reputação do Lula e a sua avaliação, e o poder cai no colo da direita sem grande esforço. O fato é, aconteceu o contrário. Não adianta a direita, pode tirar, está lá o Eduardo tirando a calça pela cabeça para tentar dizer que o encontro foi ruim, direitistas aqui dentro, ou tentando dizer a mesma coisa, ou silenciando, né? Como se nada tivesse acontecido, como se isso mudasse a realidade. E a realidade é que, desde o tarifaço, a popularidade do Lula cresceu, não caiu. A diferença dele nas simulações eleitorais para os adversários aumentou, não diminuiu. A inflação caiu e não subiu. O dólar caiu em vez de subir. A bolsa subiu em vez de cair. Deu tudo ao contrário. Por quê? Porque não houve erro na condução do lado brasileiro. Não houve erro. Não houve retaliação. E foi inteligente não fazer retaliação. Porque se você faz a retaliação, você traz inflação para cá, você aumenta a inflação, né? Aqui dentro. Cria dificuldades adicionais para setores importantes da economia, que se somam àqueles já prejudicados em razão do tarifaço, e se apostou na negociação. Negociação que estava interditada, com um monte de bolsonarista no meio falando um monte de absurdos, né? As sanções às autoridades brasileiras, a política de governar pelo X, né? E pela rede social do Trump, até que mais negociações estavam acontecendo nos bastidores, seja do Itamaraty, seja de empresários brasileiros, até que apareceu a chance da conversa, né? E essa conversa fluiu muito bem. E o Lula deu uma lição, gostem ou não, olha, lamento, né? Ah, mas como é que a gente vai receber lição de um cara como esse? Esse cara está exercendo seu terceiro mandato. Eu lembrei hoje num texto, o PT venceu 5 de 9 eleições diretas desde a redemocratização. Nas outras 4, ficou em segundo lugar. 2 delas em segundo turno. Se alguém tem experiência no Brasil em negociação externa, é o Lula. Fica puxando o saco do Lula. Meu amigo, prove o contrário do que eu estou falando. Demonstre o contrário. Demonstre que ele é um desastre de negociação internacional, que sempre foi, que nunca funcionou. Não é? Queiram ou não, o fato é que ele tem experiência nessa área. Ninguém tem a experiência que ele tem. Aqui no Brasil se inventaram especialistas, não é?
Oh, não, vejo o Lula fazendo tudo errado, o Lula que não conversa, o Lula que deveria telefonar para o Trump, o Lula que deveria... Queriam o Lula de joelhos para o Trump. Ele não fez isso. Não foi agressivo, é mentira, não foi, mas também não foi submisso. Porque há no Brasil, de verdade, isso não é só... há o complexo de vira-latas, que foi no plural que o Nelson Rodrigues escreveu no dia 31 de maio de 1958, às vésperas da seleção embarcar para a Suécia, né? E o Brasil tinha tomado aquele nabo no Maracanaço em 50. A seleção tinha ficado em 6º lugar em 54. Né? E aí dizia Nelson Rodrigues, e agora, com os talentos que temos, com os jogadores que temos, o que se tem é só pessimismo, vai dar tudo errado. Não vai dar certo, não adianta, é o Brasil, não vai dar certo. E ele escreveu lá, por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Aí, uma referência a 54. Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, é o Nelson Rodrigues, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, eu diria mesmo, espetacular, o nosso viralatismo. E aí se refere a 50, etc. Então tem isso mesmo. E o Lula, felizmente, veio ao mundo sem isso. Não teve. Você sabe que o Sartre, na sua autobiografia As Palavras, o genial Jean-Paul Sartre, ele não conheceu o pai dele, né? O pai morreu antes dele nascer, e ele foi criado pelo avô e tal, e aí ele faz lá uma graça, dizendo que, como ele não conheceu o pai dele, ele... é uma besteira, uma brincadeira, mas ele veio ao mundo sem o complexo de Édipo, né? Ele não tinha um pai contra o qual lutar, né? Tinha, mas, de qualquer modo, o avô fez essa figura, mas ele fez essa graça. O Lula, talvez em razão da sua origem, e isso foi importante na relação dele com o Trump, né? O Lula poderia ter assim, essa humildade que os ricos esperam que os pobres sempre tenham, um sinal de reverência, genuflexão, tal. E o Lula veio sem, ele tem uma história de vida tão exitosa, né? Ele não se assusta com os Trump da vida, né? Então, a relação foi fria a tudo aquilo que os Estados Unidos fizeram, até chegar essa chance de conversa. E eu lembro que é curioso, né, que, por exemplo, uma figura que setores da imprensa, empresariado, alçaram ao primeiro plano da política como um grande gênio capaz de mudar o mundo, sem ter demonstrado isso ainda, uma aposta, né? Mas o Tarcísio, por exemplo, tentou dar uma aula sobre como Lula deveria se comportar diante do Trump. Não sei se vocês se lembram disso, né? E aí o Tarcísio deu a seguinte aula para o Lula numa entrevista. Acho que é até fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. Aliás, no Brasil, hoje, o que tem de gente especialista em economia da atenção só perde para os especialistas em polarização. 2 picaretagens. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá para ele dizer: olha, consegui uma vitória. E ele está querendo colecionar vitórias. Ele quer. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? O Tarcísio está dizendo o seguinte: fosse eu o negociador, eu já começaria dando os anéis. Como ele vai pedir os dedos, eu dou os dedos também. Eu não sei se a negociação vai acontecer, eu sei que, acontecendo ou não, essa o Lula já ganhou.
E ganhou pela absoluta indigência da direita e da extrema-direita brasileiras, que não tem o que dizer a respeito. Não tem o que dizer a respeito. Eu pergunto de novo, cadê uma figura da direita brasileira, da extrema-direita brasileira, censurando as tarifas do Trump? Onde está essa figura? Cadê? Defendendo os interesses do Brasil. Cadê? Onde está? Falando que as tarifas são improcedentes, que não cabia tarifa no Brasil porque os Estados Unidos são superavitários com o Brasil, que não faz sentido punir figuras do judiciário porque o poder judiciário no Brasil é independente, que não convém uma guerra na América do Sul, uma ocupação de um país da América do Sul na fronteira com o Brasil, porque o Brasil pode, inclusive, fazer essa mediação. Onde está alguém da direita para dizer isso? Não tem. Quem foi que disse isso ao Trump? Não cabe tarifa, porque o Brasil é deficitário na relação com os Estados Unidos. Não é? Não faz sentido a punição às autoridades brasileiras, porque o judiciário no Brasil é independente, foi um processo democrático, limpo, legítimo, com direito de defesa. Esta é uma região de paz que não deve ser tomada por um conflito externo. Quem disse isso para o Trump foi o Lula. E disse e foi explícito ao fazê-lo. Sem receio. Ao passo que a extrema-direita brasileira ficou perdida, vencida no seu complexo de vira-lata. Ademais, não pode fugir do roteiro bolsonarista. Não é? Ora, o Brasil não se deu mal. Quando eu digo não se deu mal com as tarifas, não aconteceu aquilo que imaginava que ia acontecer. No dia 31 de março, o Ciro Nogueira dando uma palestra para o mercado financeiro, antevendo que o Lula chegaria a 2026 se arrastando. E prometendo que no Congresso eles iam barrar tudo. Tentaram barrar e não estão se dando bem por isso. Estão barrando, inclusive, algumas coisas, efetivamente. Não veio caos, não veio desastre, o Brasil ganhou novos mercados e os Estados Unidos estão com alguns problemas lá, em razão das medidas impostas ao Brasil, das sanções. Mas ficou claro nessa conversa que o Bolsonaro sempre foi um palhaço que o Trump arrumou aqui, porque ele sabia que havia um pedaço do Congresso que apoia o Bolsonaro. Eu escrevi isso desde o dia 9 de julho, quando veio a carta, aquela carta mal criada, pro Lula, quando ele anuncia as tarifas. Sabia que havia um pedaço do Congresso que ia apoiar, que tem um pedaço da opinião pública que apoia. Ele não encontrou esse tipo de direito em lugar nenhum do mundo, só aqui. Essa vagabundagem, essa fuleiragem, essa safadeza de um pedaço dos políticos no Brasil apoiar medidas contra o próprio país, isso só aqui. A extrema-direita europeia não entrou nessa. Em lugar nenhum. Só aqui. Ele viu que tinha, usou o Bolsonaro. Sem prejuízo de ter alguma simpatia pelo Bolsonaro, tem. Aliás, expressou isso, mas porque foi indagado a respeito. Os bolsonaristas tentam, olha nós aí, ele falou do Bolsonaro, foi indagado a respeito. Agora, em que o Bolsonaro, a essa altura, está prejudicando qualquer entendimento? Zero. Ô, Reinaldo. Nada. Teve um momento ainda lá... Nada, o Lula já ganhou. Teve um momento lá em que foi perguntado se o assunto Bolsonaro, seria colocado à mesa de negociação, e aí o Trump falou, não te interessa para repor. Não é da sua conta, aquela coisa fofa dele, né?
Porque, claro, foi indagado. E o Bolsonaro? Bolsonaro, lamento o que aconteceu, um bom cara, tal. Mas isso vai fazer... Não, isso não é... Isso vamos conversar depois. Assim como o Lula disse na entrevista que concedeu, nessa madrugada aqui no Brasil, brilhante entrevista, né? A Folha, aliás, quis saber... o seu negociador diz que as questões políticas não entram na conversa entre os negociadores. As questões políticas se colocam nas questões políticas, a punição às autoridades. Aí o Lula disse, olha aqui, os nossos negociadores vão cuidar de tarifas. Eles vão sentar para cuidar de tarifa. O mais rápido possível. As questões políticas, estas eu trato com o Trump. E o Trump trata comigo. Isso é questão de chefe de Estado. Excelente. Excelente. Porque isso realmente tem que ser ali, os dois conversando.